Olá, sejam bem-vindos ao Pod da Mãe. Eu sou Shirlene Reis e no episódio de hoje nós vamos falar se vale a pena viver? O que você tem feito da sua vida? Você tem rezado, você tem orado, pedido a intercessão de Nossa Senhora? Então, para falar sobre esse tema, hoje eu estou aqui com a jovem que faz parte de um grupo da paróquia do CRI Jovem. Seja bem-vinda, Karen. Boa tarde, obrigado, Crislene. Isso mesmo, eu faço parte da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e do grupo Cris Jovem. Muito bem, como foi que você chegou na paróquia? Como foi que você conheceu a paróquia? Então, Crislene, eu desde pequenininha sempre frequentei a igreja católica, né? Minha avó era muito católica, porém eu perdi minha mãe muito cedo. Eu perdi minha mãe com 4 anos. E aí cresci mais com meu irmão do que com outro familiar. Nesse Dos meus 4 até os meus 12 anos, minha avó todos os domingos ia à missa e acabava levando a gente, né? Só que ao meados dos meus 15 anos, eu me afastei literalmente de Deus, me afastei literalmente da igreja, não quis mais saber de nada. E aí, quando foi agora, no início do ano, em março, eu conheci a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro através de convite de um amigo muito especial, inclusive na minha vida, né? O William, ele estudou comigo no Barão e fez um convite para mim frequentar essa paróquia. Só que eu sempre enrolava, né? Desde dezembro que ele vinha chamando, por eu estar afastada por muito tempo, eu sempre acabava enrolando. E você chegou em qual missa específica? Então, em março, me recordo bem que em uma quarta-feira de manhã, eu acordei muito chorosa, muito chorosa. E aí eu pedi discernimento a Deus, né? Eu disse: Senhor, me mostre uma direção, me mostre um caminho. Porque, como eu fiquei muito tempo afastada, né? Fiquei 8 anos afastada, eu frequentei muitas religiões, né? Tudo que você imaginar, de evangélica, espírita, candomblé, tudo que você imaginar, eu Você foi acabei conhecendo, né? Como você conhecendo. ainda não se encontrava na religião, você foi tendo a oportunidade de ir conhecendo outras, até mesmo para você discernir o que você queria. Isso, exatamente. E nesse período, né, eu vi que eu não me encaixava em nenhum lugar. Eu ia, ficava ali, olhava, o que que eu tô fazendo aqui? E aí, recebendo esse convite, né, do William, em março, né, eu lembro que nesse dia específico ninguém me chamou. Eu tive um empecilho lá no trabalho e no final do dia eu me ajoelhei. Lá no meu trabalho na parede tem um Espírito Santo e eu me ajoelhei e eu pedi a Deus. Eu disse: Senhor, me dê uma direção, me mostre um caminho para me seguir. Porque se não for para me servir a ti, eu não tenho por que mais estar aqui nessa vida. E aí, eu saindo do trabalho, eu sempre ia por uma rota, eu troquei a rota e resolvi ir pelo Orlando. E passei justamente na avenida da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na hora que eu tava passando na avenida, tava cantando a música Lembra Quando Você Tá por um Fio para Desistir. Eu lembro bem que eu estacionei e olhei assim, eu disse, vou entrar. Aí entrei. Nesse dia tava, tendo a missa da saúde, né? Que é as missas de quarta-feira, às 19h30. Então Isso. eu entrei, participei da missa, e fiquei indo. Só que eu ia um período sim e outro não. É isso, vou aproveitar, convidar você, todas as quartas-feiras, missa da saúde. Então, e foi numa missa dessa que Karen foi tocada. E a partir dali, ela ouviu uma palavra, uma música. Provavelmente Marcos Simões, né, estava tocando, ele que Isso. canta as quartas-feiras lá na paróquia. Então você foi tocada no primeiro momento pelaquela canção, né? Porque naquele momento a sua vida estava por um fio. Exatamente isso. E aí eu comecei a frequentar, né? Fui 2 quartas, depois não fui mais. Aí sempre meus amigos, o William inclusive, Karen, vamos num domingo. Só que às vezes eu ia, às vezes não. Até que então, em uma semana, já em abril, no mais ou menos no dia 23 de abril, meu sobrinho adoeceu, né? E quando meu sobrinho adoeceu, o meu sobrinho mais novo, ele mexe muito comigo, porque eu digo que ele é um anjo de Deus na minha vida. Ele Coisa chegou em um boa. momento muito que eu estava desacreditando em família, né? E ele fez a união da nossa família. E aí ele ficou doente. Ele é uma criança muito saudável. Tipo, não é essa criança que apresenta, tá gripando e nada. E ele, do nada, começou um cansaço. Desse cansaço, ele acabou indo pro Gabriel Soares e se internou, né?
E aí, na quarta-feira, eu fui pra missa, pedi a Deus a saúde dele, pedi a proteção. E o padre anunciou sobre um luau que iria haver na Cinelândia, né? Que era um evento de jovens. Aí fez o convite pra gente comprar o ingresso. Aí eu disse, ah, que legal, o evento de jovem. É É o estranho. Luau que foi feito pelo grupo Cris Jovem, que hoje você faz parte, né? Isso. Eu disse que estranho, né? Jovens se reunir para falar de Deus, porque normalmente a gente vê pessoas mais velhas falando e não jovens, Sim. né? E aí eu disse que interessante, vou comprar, mas eu vou se der. Né? Até porque eu tava naquele momento que, tipo, tô voltando pra igreja e parece que eu tô voltando e tá sendo pior do que quando eu tava no mundo, porque agora uma pessoa a qual eu tenho um carinho muito enorme tá doente. Então, eu fui e comprei, né? Isso na quarta-feira. Você estava sentindo que no momento onde você estava mais se aproximando de Deus, estava tendo uma reviravolta ali na sua vida. Era Isso. Deus arrumando as coisas para você. Exatamente. Só que no momento da situação eu não entendia, né? Sim. Pra mim era tipo, tô me aproximando, tá sendo pior. Então eu fui, participei dessa missa, me tocou muito. E aí eu disse, não, a partir de hoje eu vou vir todas as quartas e vou vir todos os domingos. Vou tentar uma aproximação maior com Deus. Só que comprei o ingresso do Luau, tipo, pra ajudar os jovens, porque eu achei interessante a ação, né? Aí na sexta-feira à noite, na sexta-feira à tarde, eu no trabalho, minha cunhada ligou pra mim. Aí fez, Karen, Lorenzo teve uma piora e o médico quer transferir ele pra UTI. E aí eu fiquei, meu Deus, não tô entendendo nada. Porque com ele, eu não tenho mais capacidade de perder ninguém que eu amo. Eu já perdi minha mãe. No final do ano passado também perdi a minha avó. E aí eu fiquei, agora uma criança inocente que não sabe nada da vida ainda, um anjo. Por que ele? Por que Lorenzo tinha quantos anos? Lorenzo tem 2 anos. 2 anos. Isso. Então, nesse período, ele tinha 1 ano. Não, ele tem Foi 2 anos. recente Foi que agora. ele completa em fevereiro e isso foi Certo. em abril. E aí eu fiquei com muito questionamento, né? Por incrível que pareça, parece que quando o dia é pra dar errado do início ao fim. Eu recebi essa ligação dela, aí tive um problema também na loja. E aí, quando foi à noite, eu saí da loja e eu saí determinada a acabar com a minha vida. Literalmente acabar. Eu disse, eu não tenho mais mãe. O meu pai, ele não é um pai muito presente. Eu não tenho por que mais estar aqui. A única pessoa que ainda me motivava é o meu sobrinho e eu não aguento ver ele em uma UTI, porque quando se fala em UTI, a gente já imagina o pior, né? E aí eu fui e comecei a chorar. E fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, hoje eu moro com a minha tia, eu me tranquei no quarto. E aí desde dos meus 15 anos que eu tomava remédio para ansiedade. E aí eu peguei minha cartela com clonazepam e Gardenal. E quando eu peguei a cartela, comecei a abrir os comprimidos e botar em um copo. Porque eu disse, se eu tomar de um em um, eu vou vomitar. Se eu tomar tudo de uma vez só, ninguém vai perceber, porque não vou ter reação nenhuma, só vai acontecer. Aí eu lembro muito bem que eu peguei 15 comprimidos e botei dentro do copo. Na hora que eu fui pegar água para tomar, minha cunhada ligou para mim. Aí disse, Karen, amanhã você pode vir ficar com o Lorenzo, peça o seu chefe para você vir ficar com ele, que eu vou precisar ir para o interior pegar roupas pra gente, porque realmente ele vai ficar internado e ele vai pra UTI. Um anjo mandado aí por Nossa Senhora, né? Exatamente. E aí eu fui e disse, tá, Val, tá certo. Eu peguei esses remédios, botei dentro de um saquinho e guardei. Eu disse, pronto, eu vou ficar com ele pra ele não ficar só. E vai ser meio que uma despedida, Na né? verdade, você queria aproveitar ali aquele momento. Na sua mente ali, você suspendeu por enquanto, até você tomar conta ali dele, e depois o seu sentido era que você retornaria para casa e completaria o que você iniciou. Exatamente isso. Eu iria ficar com ele, depois eu ia voltar pra casa e ali seria o fim. E quando eu fiquei o sábado com ele, né, nesse dia, eu conversei muito com esse meu amigo que me levou até a paróquia, né, o William, e sempre eu tava mandando foto, né, ai, Lorenzo tá assim, Lorenzo tá assado, ele tá comendo. Na minha mente ele tava evoluindo, ele tá comendo, porque ele tava com o oxigêniozinho, né, e ver ele ali com aquele oxigênio todo molinho, machucava muito, né. E eu, olha, ele tá comendo hoje. Então, na minha mente, eu tava tipo, olha, tô mandando as coisas dele, mas tá sendo uma despedida minha aqui pra vocês. Vocês não vão me ver mais aqui. E quando foi à tarde, ele dormiu.
no meu peito. Quando eu tentei tirar ele, ele segurou em mim, como se literalmente ele estivesse sentindo que ali seria uma despedida. E aí, quando ele segurou, eu olhei pro rostinho dele e eu disse: Senhor, se for para acontecer algo com ele, me tire, leve a minha vida, mas não deixe acontecer nada com essa criança. Quando minha cunhada retornou, ela retornou com meu irmão mais velho. E meu irmão, ele trabalha viajando. E aí a gente quase não se vê. Quando ela retornou, eu cheguei, dei um abraço muito apertado no meu irmão. Na minha mente seria tipo: mais nunca você vai me ver. Mais nunca eu vou ser um peso para ninguém. Era uma Porque, despedida mesmo ali. na Você minha já eram mente, suas fases de despedida. exatamente, na minha mente eu já era já um fardo para todo mundo. E aí, quando eu tava saindo do hospital, eu peguei a chave da moto, olhei assim, eu disse: eu poderia jogar em um caminhão essa moto. Mas se eu fizer isso, eu vou acabar com a vida de outra pessoa. E aqui eu não quero fazer nada com ninguém, eu quero fazer apenas comigo. Deu um estalo do luau. Aí eu lembrei, eu disse: ah, tem um encontro dos jovens na Cinelândia. Eu vou passar lá pra ver como é que vai ser. Aí fui, saí do Gabriel Soares diretamente para o luau. Quando eu cheguei lá, tava tocando a música Acaso Não Sabeis. Eu sou da Imaculada, Acaso Não Sabeis, tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. E quando eu cheguei que eu ouvi essa música, eu disse: meu Deus, que música linda, eu nunca tinha ouvido Você se isso. sentiu acolhida naquele momento. Isso, Então, aquela necessidade da mãe que você sentia falta, que você perdeu aos 4 anos, né? isso, Então, naquele momento, você sentiu a mãe, Nossa Senhora, acolhendo você naquele luau. exatamente. Eu senti literalmente como se eu estivesse na presença da minha mãe, né? E aí, quando tava tocando a música, eu fiquei um pouco retraída, ficou tocando, e teve um momento que pararam a música e uma pessoa entrou para fazer um agradecimento. E no meio desse agradecimento, ele falou: Deus está pedindo para me falar com uma jovem aqui, que perdeu uma mãe muito nova. Essa jovem perdeu a mãe muito cedo, ela guarda essa dor, ela tenta preencher esse vazio com festa, com pessoas, mas não consegue preencher. Nada, nem ninguém consegue preencher esse vazio que ela sente. Mas hoje eu lhe digo: entregue esse vazio que você sente à Nossa Senhora, entregue essa dor, deixe ela cuidar de você, deixe ela ser a sua mãe. E aí eu olhei assim e disse: ah, tem vários jovens aqui, deve ter outras pessoas que perderam a mãe cedo, né? Não, não é Você só achou eu. que era algo comum. Isso. Aí, no meio da pregação dele, ele fala: para você entender que eu estou falando com você, você está passando por uma situação a qual ontem à noite você pegou sua caixinha de remédio e tentou um suicídio. Mas não deu certo. Não sei como não deu certo. E na hora que ele falou isso, eu só comecei a chorar. Eu baixei a cabeça, fechei os olhos e eu comecei a chorar. Eu disse: realmente agora, isso Você é tem comigo. certeza? Porque, enfim, você tinha feito aquele... Isso. Isso. Eu disse: não é coincidência, Deus está falando comigo. E aí eu comecei a chorar, baixei a cabeça e ao meio que ele ia rezando, eu ia sentindo aquela dor saindo, eu ia sentindo aquele vazio sendo preenchido. Eu ia sentindo que eu não estava só, né? E aí, quando terminou o luau, eu já fiquei literalmente outra pessoa. Eu saí de lá já outra pessoa. Eu disse: Senhor, hoje realmente o Senhor falou comigo. Hoje realmente eu sei que eu não estou só. Hoje eu sei que independente de eu ter ou não ter a minha mãe aqui, mas eu tenho o amor de uma mãe. E eu sei que Maria sempre vai estar comigo, sempre vai estar me acolhendo. E aí, quando terminou esse luau, eu fui e falei com a minha cunhada, né? Ela disse: olha, Karen, a UTI não teve a vaga para subir Lorenzo, então a médica vai repetir o exame para ver a questão do oxigênio, porque como ele está no oxigênio há muitos dias, ele não pode ficar mais nessa sala. Aí eu disse: pronto. Quando foi no domingo pela manhã, a médica repetiu o exame, né, que é o raio-x, para ver o pulmãozinho dele como que tava, porque tinha dado líquido, né, porque a pneumonia ela gera um líquidozinho no pulmão. E aí a médica foi e falou que o pulmão dele estava limpo. Que ela disse: eu não sei o que aconteceu, não sei qual foi o milagre, mas o pulmão do seu filho está limpo, ele não vai precisar mais ir para UTI. A gente vai continuar só o ciclo do antibiótico e ele vai receber alta. Quando foi na segunda-feira, para honra e glória de Deus, meu sobrinho recebeu alta e hoje tá aí. Amém. Que bênção, Karen. Que bênção, né? Então, você hoje vale a pena viver, Karen?
Hoje, com todas as letras, eu tenho a noção do quão a vida é importante, né? Do quão vale a pena a gente viver, do quão independente da fase que a gente esteja, que a gente possa passar, a gente não tá só. O quão Deus está cuidando de cada detalhe, o quão Ele está ao nosso lado diariamente. Deus cuidou de cada detalhe da sua vida. Teve um momento que teve uma bagunça ali. Depois vem com aquele acolhimento, com colo de mãe, que só Nossa Senhora sabe nos acolher de acordo com as nossas necessidades. E você? Você também está acolhendo seu irmão? Você está prestando atenção na pessoa que mora ali próximo de você ou que convive com você? Sabe se ela está precisando de alguma coisa, se precisa de um convite? Convide para ir na nossa paróquia, participar dos grupos, movimentos. Lá nós temos mais de 30 grupos, movimentos e pastorais. Então, veja no qual a pessoa se encaixa, no que se identifica melhor, vamos dizer assim. Você se identificou com o CRI Jovem, né? Então, Isso, fala um pouco do CRI Jovem. É um grupo de jovens de oração, coordenado por Tauan. isso mesmo. E aí, depois desse luau, né, minha vida mudou, né? Só que, assim, é um mudar contínuo, né, diariamente. Eu não vou mudar da noite pro dia. E aí, depois desse luau, eu comecei a frequentar literalmente todas as quartas, eu digo que é sagrado. É o compromisso inadiável. Quarta-feira, missa da Benção. saúde e domingo, a missa dos Santa domingos. Missa no Santa Missa. domingo, importante. Exatamente. E aí eu disse, eu quero conhecer esse grupo. Só que eu sou um pouquinho vergonhosa, né? E aí eu ficava, no dia que eu ver alguém que eu conheço indo, eu vou. Mas por enquanto eu vou ficar na minha. E o Padre Marcelo, persistente. Karen, vá conhecer os grupos, veja qual você se identificar melhor, faça parte de um dos grupos. E que eu digo também que ali é um instrumento de Deus, eu acho que na Sim. vida de todo mundo daquela paróquia, Ele conhece porque... todo mundo ali, né? Não, Vai, faz, sempre tá convidando, mas sempre tá pescando. A gente isso, sempre brinca que ele vai ali na porta, sempre tá pescando um isso, ali pra... pescando as almas dele, porque ali, literalmente, Deus usa de uma maneira extraordinária na vida Sim, da gente, principalmente o acolhimento que ele tem com jovens, né? é isso. E aí, eu sempre frequentando, né? Recebi o convite para ir para o grupo do Cris Jovens. Quando eu recebi o convite, eu disse, viu, eu vou. Só que acabei não indo, né, nesse dia. Depois eu fui e recebi o convite. Fui para uma missa das 5 e recebi o convite. Eu disse, já tô aqui, eu vou. Aí fui. Aí foi quando realmente eu entrei. E quando eu entrei no Cris Jovem, foi uma semana antes do retiro. Eu tinha comprado já, por insistência do Padre Marcelo, eu tinha comprado já o ingressozinho para participar do retiro. E aí, uma semana antes, eu decidi conhecer literalmente o grupo, né? E aí, quando eu fui participar lá do primeiro encontro, eu senti um acolhimento diferenciado. Eu sou uma pessoa que eu tenho poucos amigos, né? Pelo fato de eu ter perdido minha mãe muito cedo, eu acabei me isolando muito. E eu não consigo ter aquela confiança, tá 100% conversando com todo mundo, tá muito ali. Eu sou o tipo de pessoa que, se você contar, precisar de mim, eu tô ali, mas eu não sei estar em grupos. E eu senti um acolhimento muito extraordinário do Cris Jovem. O pessoal veio, falou, abraçou, rezou, cantou, dançou. Depois, quando termina o encontro, sai, a gente lancha, todo mundo conversa. E aí isso cativa, né? Porque nós jovens precisa Sim, de uma distração, né? sim, são jovens que têm a oração, é diferente. Vocês têm amigos de Deus, né? Amigos que estão ali rezando, fazendo atividades ali na igreja, mas ao mesmo tempo vocês têm um lazer também, que não é pecado. Isso, exatamente. E aí, foi quando eu entrei no Cris Jovem, né? Me identifiquei. Hoje eu digo que é a minha família. Quem é sua família? Bom, Rapaz, o Cris Jovem. O Cris Jovem é a minha família. E aí eu me identifiquei no Cris Jovem. E teve o Luau, né? Ou o Retiro, né? Que foi algo extraordinário. Eu digo que quem vivenciou o Retiro não tem como explicar. Cada um tem que vivenciar aquele momento para saber o quão Deus é maravilhoso na nossa vida, o quão Deus fala conosco. E nesse retiro eu vim orando por um propósito, né? Vinha orando há um mês por um propósito, e eu lembro bem que em nenhuma das dinâmicas do sábado à noite, Deus usou o Tauan, que é o organizador, que eu vim descobrir no primeiro encontro do jovem, que quem pregou para mim no Luau foi o sim. Tauan.
Eu né? tava lá, quando você falou, eu lembrei dessa frase dele, foi Tauan que falou. Foi o Tauan, e quando foi no retiro, no meio de tantos padres que teve lá, tantas pessoas para pregar, Deus novamente usou ele para falar comigo, para dar a resposta a qual eu vinha pedindo. E para mim foi uma coisa maravilhosa. Depois desse luau, eu voltei com outra mente, eu voltei outra pessoa, eu voltei bem mais achegada a Deus, eu voltei com aquela sede de querer conhecer mais sobre a nossa religião, né? E depois do luau, ou depois do retiro, eu tenho um probleminha, né? Endometriose, e aí eu tenho que estar fazendo exames diariamente. E aí, na terça-feira, a gente retornou do retiro no domingo. Na terça-feira, eu precisei fazer. Fui pegar o resultado de um exame. E no resultado desse exame, a médica viu um nódulozinho no meu útero, né? E aí, ela já pediu de imediato uma biópsia, porque há 6 meses atrás não tinha nada. E agora apareceu isso. E aí, quando ela pediu a biópsia, ela olhou assim pra mim e fez: Karen, dependendo do resultado, você tá preparada para tirar o seu útero? Aí eu disse: não, porque o meu maior sonho é ser mãe. E aí ela foi e disse: mas esteja, porque se for o que eu tô pensando, a gente vai ter que tirar. É melhor pra você, porque você é muito nova pra ficar com isso. Aí eu disse: eu confio no Deus que eu tenho e eu sei que não vai dar nada. Quando a gente teve o primeiro encontro pós o retiro, né, no momento lá da pregação, o Tauan falou que tinha uma pessoa que tinha recebido uma notícia durante a semana e estava muito preocupada, estava muito triste, estava muito cabisbaixa, mas que entregasse a Deus, que a partir desse momento não ia dar em nada. E aí eu sentia que era comigo, né? E eu senti tanto que era comigo que ele veio no meio de uma sala imensa. A sala literalmente estava cheia de gente, né? Porque teve o retiro, então o pessoal quis conhecer o grupo. E aí ele chegou para mim, aí rezou em mim. E quando ele rezou, eu senti que ali o que estava em mim tinha desfeito. A enfermidade que tinha ali naquele momento tinha saído. Não, não era para mim mais. Aquela oração fez com que Deus enviasse ele para me curar. E quando a gente pegou o resultado da biópsia, graças a Deus não deu maligno, deu benigno. Quando a médica repetiu os exames, a gente não precisou nem que eu passasse por cirurgia. Eu fiz apenas uma cauterização semana passada e foi resolvido o problema que poderia, Deus o livre, ser um câncer. Que bênção, Karen. Deus intercedendo pela sua vida. Você vê como Deus faz a reviravolta, né? Primeiro sua vida estava ali pelo um fio, você tentou tirar sua vida e depois você estava brigando pela sua vida. Você Isso, já tava em outra fase onde você fazia questão, então realmente vale a pena viver. isso. Viver é um dom de Deus. Então que Deus, que Nossa Senhora abençoe a sua vida e que você seja cada vez mais abençoada aí nesse grupo, o grupo aí Cris Jovem, que está fazendo um trabalho muito bonito na paróquia. Na paróquia nós temos 4 grupos de jovens, além do Cris Jovens, Sentinela, Terço Jovens. Então, você que está nos ouvindo, vá conhecer o grupo da paróquia. Então, muito obrigada, viu, Karen, pela sua participação. Por nada, eu quem agradeço. E eu tenho um recadinho para deixar para vocês, né? Venham participar da nossa paróquia, venha conhecer os nossos grupos, porque realmente você andar com Deus é um pouquinho pesado, a cruz é um pouquinho mais pesada do que você andar no mundo, mas a gente sente que quando a gente caminha com Deus e com pessoas que também buscam Deus, eu costumo dizer que quando a gente tem amigos que buscam o mesmo propósito que nós, o fardo torna-se um pouquinho mais leve. E tem uma palavra da Bíblia que eu carrego muito comigo, que é Isaías 45:19, que fala que mesmo que um pai ou uma mãe possa abandonar um filho, Deus jamais irá abandonar os seus. Então, venham para pertinho de Deus, venha conhecer nossa paróquia, venha conhecer nossos movimentos e vem ter uma vida, uma juventude literalmente honrosa para Deus, né? Deus jamais vai abandonar seus filhos e Nossa Senhora está intercedendo ao nosso favor. Então, se você tem uma história, escreva podedamãe@gmail.com. Venha contar a sua história aqui. Quando você conta o seu testemunho, encoraja outras pessoas. Reze,
peça a Nossa Senhora a intercessão, vá mudando o que você pode mudar e o que você não puder, coloque nas mãos de Deus e de Nossa Senhora, que ela vai estar intercedendo por todos nós. Até o próximo programa. Espero você com mais uma história no Pod da Mãe.